Até mais. 2h34, vamos sentir o cheirinho do campo? Na Rádio Bandeirantes, Agromais. Andrés Ruiz, tudo bem? Boa tarde. Tudo ótimo, Ana. Muito boa tarde por aqui. Como é que você tá? Tô bem também, tudo certinho. O Andrés, vamos falar aí sobre essa questão da União Europeia, finalmente resolvida esse embargo à carne de frango brasileira. Como é que vai ser o processo para a gente voltar a vender para eles, hein? Pois é, Ana, tardou, mas não falhou, pelo menos. Esse processo começa agora com essa divisão do próprio bloco europeu, que agora cada país vai poder decidir como, em que volume vai importar, mas o bloco como um todo reconhece agora, né? E é muito importante, de fato, porque esse bloco tem um peso relevante nas compras de frango do Brasil. Em 2024, eles importaram 231 mil toneladas, figurando aí entre os principais compradores. Isso tudo vem em meio à aprovação daquele acordo Mercosul-União Europeia, que já prevê uma entrada maior de produtos sul-americanos na Europa. Então, tudo isso também veio depois de uma reunião do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, com o ministro da Pesca, André de Paula, e o comissário de Saúde Animal da União Europeia. E vale lembrar que o foco da gripe aviária em Montenegro, né, foi em meados de maio. Daí, em junho, depois de 28 dias, o Brasil se declarou livre da doença e, após ter feito a desinfecção completa do local e não ter mais registrado o caso em granja comercial, aos poucos os países foram retirando o embargo e o Brasil foi retomando esses embargos. Ao todo, já são 41 países que retiraram o embargo, 4 deles tiraram há alguns dias atrás, incluindo Chile e Arábia Saudita, 2 grandes mercados, mas 5 mercados ainda mantêm restrições, dentre eles a China, que é o principal destino, né, de forma isolada. Aí. A gente pode ter todos, mas se a gente não tiver a China, não dá para dizer ainda que a missão está cumprida. Mas a União Europeia figura entre os principais, entre os 10 principais mercados, então é um mercado muito importante de fato. E fica essa dúvida, inclusive, né, porque a China ainda está embargando o Brasil. É basicamente por ter um protocolo mais burocrático que os outros países, né, então eles não avançaram para rever isso. E, embora tenham passado os 60 dias iniciais, o protocolo deles exige uma reavaliação sanitária do país exportador, o que ainda não ocorreu. O governo brasileiro tem boa relação com a China e desde então prega muito nessa tecla, até nos encontros, né? Por isso não deve demorar muito, a gente acredita, para que os chineses voltem a comprar o nosso frango. Hoje, inclusive, a Associação Brasileira de Proteína Animal divulgou os dados de exportação de frango referentes a agosto, mês passado, e é bom para a gente ter um panorama dos impactos da gripe aviária, né, no setor. E mesmo com os embargos, o volume cresceu 4% em relação a agosto do ano passado, quando a gente não tinha essas restrições. Isso mostra um pouco da força, da resiliência do setor diante de crises como essa. E não só do frango, mas o setor de proteínas animais como um todo, né? Ele é bem robusto, bem presente. As exportações de carne bovina, por exemplo, mesmo em meio ao tarifaço que começou no dia 6 do mês passado, também aumentaram as vendas. Então, assim, voltando até ao frango, sem a China e sem a União Europeia, quem assumiu o posto de maior comprador em agosto foi o México, né? Que é um país que a gente já tem um tempinho no radar, o Brasil, o agro brasileiro como um todo. Eles aumentaram em 870% o volume de compra da nossa carne de frango em agosto desse ano em relação ao ano passado. Então, em meio a toda essa turbulência geopolítica, essas crises, né, sanitária e crise econômica, a gente vem entendendo que o México é um bom comprador, um bom parceiro comercial para a proteína animal como um todo. É isso, agora é ver quando que essas exportações vão começar ou recomeçar, né? E se vai mudar alguma coisa no preço pra gente, porque o preço do ovo chegou num patamar legal, o preço do frango não caiu tanto, mas está num patamar melhor. É esperar para ver, né, Andrés, o que vai acontecer. Vamos acompanhar. Obrigada, viu? Bom fim de semana para você. Exato, Ana. Obrigadão. Até a próxima. Até a próxima.